Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de um episódio de Digimon Adventure 2020. No dia de hoje a gente vai estar conversando sobre o episódio 28. Foi um episódio com muito mais ação do que os últimos episódios que a gente teve. Eu achei ele um episódio bem legal. Então, vamos começar? Vambora! Então a gente começa diretamente onde o último episódio tinha terminado, né? Então a gente está tendo um confronto entre o Angemon e o Dark Knightmon. E o que acontece, pessoal, é que ele representa a esperança. Então tudo isso é muito importante. Lembrem-se que ele é o Digimon que, dentre os Digi Escolhidos, representa a esperança. E o que acontece é que eu já esperava que, mesmo que ele fosse muito forte, ele não ia conseguir ganhar do Dark Knightmon. Mesmo que ele seja a luz, que o Dark Knightmon seja fraco contra a luz, que ele não conseguiria ganhar. Talvez colocar uma luta bem legal. Foi de certa forma o que aconteceu, se a gente lembrar. O Erigarurumon, Sagittarius Mode, por exemplo, lutou contra o Dark Knightmon e não estava conseguindo ganhar dele. Então eu não imaginava que o Angemon fosse conseguir fazer alguma coisa, né? Porém, o que acontece é que nesse confronto a luz e as trevas estão ali se enfrentando. E o Dark Knightmon se interessa muito mais pela Hikari do que pelo TK, né? Então antes ele queria tirar o TK de lá de qualquer forma. Agora ele está completamente desinteressado no Angemon e no TK, mas ele está indo na Hikari. Então isso me leva a crer que, mais uma vez, ele está tentando impedir que os Digimon sagrados se encontrem com seus Digi Escolhidos. Mas pode ser que eu esteja enganado por outra coisa que vai acontecer mais pra frente no episódio. Mas daí, continuando então, o confronto do Angemon e do Dark Knightmon continua. Uma coisa bem interessante que acontece é que um raio daqueles trovões escuros sai do céu, cai no Dark Knightmon e aparentemente fortalece o Dark Knightmon. Então ele já é um Digimon poderoso, ele ficou mais ainda graças a esse trovão, esse raio aí. Não dá nem pra saber o que tá acontecendo ali direito, mas é isso que acontece. Inclusive o Dark Knightmon dispara esse raio que estava no corpo dele pela mão, assim, na direção do Angemon. Eles disputam, né, os poderes ali, e o que acontece é que o Angemon começa a ficar cada vez mais poderoso. O poder de luz dele vai aumentando. Naquela hora eu até achei que talvez ele fosse evoluir pelo jeito que estavam as coisas. A luz faz com que as asas dele aparentemente fiquem cada vez maiores, né? E tudo aquilo vai se cobrindo de luz, e numa grande explosão de luz, uma coisa muito interessante acontece, que através de tudo isso, os Digi Escolhidos são enviados para lugares diferentes. Então, meio que o que aconteceu ali, pelo que eu entendi, é que graças aos poderes do Angemon, ele fez com que os Digi Escolhidos se separassem, saíssem daquele lugar, para que eles não tivessem que enfrentar o Dark Knightmon naquele momento. Inclusive, o próprio Dark Knightmon acaba sendo derrotado, entre aspas. Ele não morre, ele volta a ser Skull Knightmon. A gente vê bem de relance isso acontecendo, né? Inclusive, o próprio Patamon e o TK também são enviados para outro lugar. Então, o que aconteceu aqui é que agora, no mundo digital, os Digi Escolhidos estão totalmente separados. Eles não estão em duplas nem nada, eles estão cada um em um lugar bem diferente. Então agora a gente vai ver para onde os Digi Escolhidos foram enviados, né? A gente vê um pouquinho de cada um ali em lugares diferentes. Começando pelo Tai e a Hikari junto com o Agumon. Eles estão juntos em uma floresta e daí a gente percebe que vários desses raios de cor escura estão caindo do céu ainda, não importa onde os Digi Escolhidos estão. Então essa nuvem de tempestade, entre aspas, está mesmo por todo lugar dessa ilha, desse continente aí, né? E um desses raios cai em cima de um Digimon, perto de onde o Tai e a Hikari estavam. Aquele Digimon é um Digimon conhecido como Volkdramon, é um Digimon de nível perfeito, tá aparecendo aí pra vocês. Ele é bem forte até, principalmente pelo fato de que ele tem um anticorpo X dentro dele. Eu não sei se isso vai servir de apoio, suporte para a força dele nessa temporada, mas é interessante saber que mais um Digimon com anticorpo X apareceu, principalmente um tão forte quanto esse, né? Que se especializa em ataques que tem a ver com vulcões, erupções e coisas do tipo. Ele normalmente vive em lugares que tenham lava, né? E sejam bem quentes assim. Bom, esse raio cai nele, então a gente vê que ele vai ter alguma coisa a ver ali com os Digimons do mal. A gente vê então a Sora, né, e a Piomon, e elas estão num lugar com flores muito grandes, e voando em cima dessas flores tem várias Flymons. Flymons são Digimons abelha do nível adulto de evolução, não são tão fortes assim, mas são meio que parecidos com os Kabutrimons e os Kuagamons ali, né? São de certa forma relacionadas com as
Fambimons que a gente já viu muitos episódios atrás, mas muito mais antigas do que elas. A gente vê então o Easy e o Tentomon que foram enviados para um lugar que parece um lixão, cheio de peças de metal caídas por todo lugar. A gente vê dois tipos de Digimons aparecendo ali também. A gente vê primeiro um Decker Dramon, né? O Decker Dramon está aparecendo para vocês aí. É um Digimon de nível adulto de evolução, muito grande, parece um crocodilo de metal. E daí a gente vê no ar vários Digimons voando, todos eles são Cyber Dramons. Mas não são os mesmos Cyber Dramons que apareceram em Digimon Tamers. Eles são uma variação de Cyber Dramon que nasceu na temporada Digimon Cross Wars, no Digimon Fusion. Inclusive, o próprio Decker Dramon também foi criado para a temporada Digimon Cross Wars. Então, bem interessante ali, esse lugar onde o Easy e o Tentomon foram parar, né? A gente vê a Mimi, e a Mimi tá num lugar cheio de pedras, muitas rochas enormes, cristais, e ela tá fugindo, tá em cima de um lugar junto com a Palmon, assim, de um Golemon. E esse Golemon tá perseguindo elas, tentando escalar a pedra, mas ele não tá conseguindo. Então tá ali só daquela forma, parece que elas estão bem, não parece que o Golemon vai conseguir escalar aquilo, é só elas correrem que elas escapam dele, aparentemente. A gente vê então logo em seguida o Joe, e o Joe tá num lugar cheio de fontes termais, né? Inclusive ele tá tomando banho, ele tá na situação mais tranquila que ele podia esperar estar. Provavelmente ele queria um lugar desse desde quando ele veio parar no mundo digital, então ele tá ali tomando banho tranquilo, né? Como se tudo tivesse bem. O Gomamon também tá ali, tudo tranquilo. Eles até falam assim, nossa, eu queria que todos os outros estivessem aqui, a gente ficava aqui tranquilos, né? Mas daí a gente vê um Digimon que aparece perto dele, que é um Nanimon. Então o Nanimon é um Digimon muito engraçado, parece um cara velho, redondo, que usa um Ray-Ban. Sempre ele aparece para fazer alguma coisa engraçada e tal. Apesar disso, ele é um Digimon de nível adulto de evolução. Não é tão forte assim, mas é um Digimon bem interessante, né? Até pelo fato de que ele é um Digimon que veio de uma outra dimensão. Ele veio da dimensão dos bichinhos virtuais e invadiu o mundo digital dos Digimons. Isso é oficial mesmo, da descrição dele. Então muito legal que ele esteja aparecendo aqui. Então a gente vê o Matt junto com o Garurumon e eles estão num lugar rochoso, parece um lugar bem deserto assim. E perto dele, eles estão ali cercados por vários Monochromons. Então o Monochromon vai aparecer para vocês aí. São Digimons dinossauros de nível adulto de evolução, são vários ali, mas eles não são tão fortes assim, então eu acho que o Garurumon vai conseguir lidar com eles tranquilamente, a não ser que apareçam Digimons mais fortes naquele lugar. Então o Matt está ali tranquilo até, de certa forma, perto da situação de alguns dos outros. E daí então a gente vê o TK, e o TK tá junto com o Patamon, andando numa campina, assim, né, um lugar gramado, bem tranquilo até ali, até aquele ponto. E ele tá carregando o Patamon, porque o Patamon tá muito cansado. Então enquanto ele estava como Angemon, ele ainda gastou energia demais para ele poder estar fazendo aquilo de luz e enfrentando o Dark Knightmon e mandando eles, teletransportando eles para outros lugares com o poder sagrado dele. Então realmente faz sentido que ele esteja ali quase desmaiado, né? Então a gente vê um pouco de desenvolvimento de cada um dos Digi escolhidos e os Digimons deles em cada um desses lugares, mas nada muito importante, pelo menos até agora. O principal vem do fato de que eles têm Digivices que conseguem se comunicar. E tudo isso graças ao Easy, né? O Easy é bem importante nessa parte, ele passa informações para eles através dos Digivices. Todo mundo, mesmo estando bem longe, consegue se entender ali, né? E o Easy, inclusive, atualizou os Digivices deles para que eles usassem os Digivices para ver os perfis dos Digimons. Eles aparecem assim como uma cartinha holográfica. Então, bem interessante. Mas o Easy passa informações para eles do que está acontecendo no mundo real. E ele fala que as informações estão ficando enormes lá, né? Tipo, pessoas postando coisas para todos os lados, todo mundo desesperado, notícias para todos os lados, gente suspeitando de que coisas estranhas e ruins estão acontecendo graças às explosões que aconteceram em vários lugares e os barcos e tudo mais. Então, a onda de informações negativas está ficando cada vez maior e isso vai tornar as situações para os Digi escolhidos cada vez mais complicadas, né? E esse com certeza é o objetivo do grande vilão. A gente vê inclusive em uma cena desse episódio o Millenniumon aparecendo. A gente vê o cristal, dentro desse cristal, se você prestar atenção, você vê o dragãozinho se mexendo com os olhos vermelhos. Ali dentro é o Moon Millenniumon mesmo. Dá pra gente perceber que ele já tá bem mais ativo do que quando ele era aquele cristal na mão do Devimon, né? Então, super legal isso daí. A gente vê essa parte mostrando pra gente que eles vão ter que lidar com essa parte de informações ainda, e que talvez
esses raios escuros vindo do céu venham do Millenniummon, que por sua vez está usando as energias negativas que vêm do mundo real para tudo isso. E daí a gente vai para basicamente o que foi a última parte do episódio, onde eles se focam no Tai, na Hikari e no Agumon mais uma vez. Então nessa parte a gente tem primeiro uma parte que eu acho que é muito importante, que é quando a Hikari tá ali olhando pro nada e o Tai tá ali pensando que ela disse que estava sendo chamada por alguém ou alguma coisa. E que ela sempre foi assim, desde quando ela era bem pequena. Inclusive aparecem eles pequenos numa cena assim que lembra bastante o primeiro filme de Digimon, né, o que é bem legal. Mas que ela sempre foi assim. Então talvez a Hikari, com esse poder de luz enorme que ela tem, já estava sendo chamada para o mundo digital desde muito antes. Tem essas coisas a ver com a Teiyumon, né? A Teiyumon já sendo uma Digimon de nível adulto, talvez ela já estava esperando pela Digi escolhida dela desde muito antes. Então vai saber, a gente vai ter que esperar para ver o que acontece, né? Mas essa parte evolui para uma batalha contra aquele Volkdramon. Então é uma luta, pessoal, que não é tão interessante assim. O mais interessante são os poderes do Volkdramon, pelo menos nessa parte. Onde primeiro ele está sendo bufado, né, pelos raios escuros que caem do céu em cima dele o tempo todo. Vem esses raios e ele fica mais forte, vem esses raios e ele fica mais forte. Quase como se ele estivesse sendo carregado com energia, é o que eu acho que está acontecendo ali. E ele vai ficando cada vez mais forte, usando seus poderes de calor e tudo mais para se defender. Ele cria um escudo de calor em volta dele. O Agumon, inclusive, evolui para Greymon, depois evolui para Metal Greymon. E a luta vai ficando cada vez mais complicada pro Metal Greymon. Mesmo que ele use todos os ataques dele, mesmo no Alteros Mode, o Volkdramon come aqueles ataques, porque, bom, ele está acostumado com ataques de fogo, com ataques de energia. Para ele isso não é grande problema. E mesmo os ataques físicos não estão conseguindo chegar nele graças ao escudo. Mas uma hora, uma coisa bem interessante acontece, eu meio que já esperava que uma coisa dessa fosse acontecer. O Tai tá ali em cima do Metal Greymon junto com a Hikari, e a luta tá acontecendo, e provavelmente para tentar proteger ela, o Tai segura a mão dela, e nessa hora a conexão com a luz da Hikari acontece, e o Digivice do Tai começa a brilhar cada vez mais forte. Então o ataque do Metal Greymon fica muito mais poderoso, ele vai para cima do Volkdramon. Nessa hora, inclusive, a gente vê o Volkdramon também disparando aquele trovão, aquele raio escuro, né? Que sai da boca dele assim. Então dá para perceber que eles conseguem usar esse raio como um poder. Não é só o Dark Knightmon que conseguiu fazer isso. Mas o ataque do Metal Greymon fica tão mais forte que ele vence o raio, atinge o Volkdramon que cai no chão, né? Deitado pela primeira vez. Só que daí esse brilho de luz em volta do corpo do Metal Greymon fica tão grande, tão grande, tão grande, que ele por alguns momentos se transforma em War Greymon mais uma vez. Então a gente consegue ver uma silhueta do War Greymon usando o Terra Force, né, aquela bola de fogo enorme. Ele joga essa bola de fogo que acaba com o Volkdramon. O Volkdramon explode, não sobra nada, fica apenas uma cratera no chão. E depois disso, aquele brilho some, ele volta a ser Agumon no chão e fica por aquilo mesmo, né? Então não dá pra gente entender o que aconteceu bem ali. Eu acredito que seja apenas o poder da luz da Hikari, porque isso é bem parecido com o que aconteceu no Digimon Adventure original, porque foi graças às flechas de luz que vieram do Angemon e da Angeomon, que tinham a ver com o Tekai e com a Hikari, que o Taichi e o Matt, né, o Yamato, conseguiram fazer com que o Agumon e o Gabumon evoluíssem para o nível Mega pela primeira vez. Então, do nada, a Hikari some. Na realidade, a gente vê assim aparecendo uma capa escura assim na tela, e do lado do Tai e do Agumon, não sei como eles não viram. Provavelmente foi tão rápido que parecia uma ilusão, sei lá. A Hikari some e o Taichi e o Agumon começam a procurar ela, e daí de trás de umas árvores assim sai o Skull Knightmon montado em cima do Dark meio Dramon assim. E de dentro da capa dele ele mostra a Hikari, né? Só que o que acontece é que eu acho que a parte mais misteriosa desse episódio é que o Skull Knightmon olha pra Hikari, a Hikari olha pra ele, e ela decide acompanhar ele. Tipo, ela não foge, ela simplesmente vai com ele. Então eu tenho duas teorias. Uma, eu acho que talvez o Dark Knightmon tenha mostrado pra ela que ele sabe o que tá chamando ela, e que ele vai levar ela até o que tá chamando ela. O que provavelmente é a Teiyumon, né? Eu acho que seja mesmo, então. Vai acabar levando ela até o Digimon dela, que talvez a Teiyumon esteja trabalhando para os caras do mal. É uma coisa que a Teiyumon meio que fazia no Digimon Adventure original também. A segunda opção é de que o Skull Knightmon falou para ela, olha,
Você vem comigo, eu paro de atacar o seu irmão mais velho. Então se você vir comigo, tudo vai ficar melhor. E ela acabou aceitando e foi junto. Eu acho que a primeira opção é a opção que vai realmente acontecer, mas essa segunda também é válida. A gente vai ter que esperar para ver o que acontece. Talvez seja uma coisa completamente diferente também, mas é nessa parte então que o episódio termina. Então galera, a partir de agora, mais uma vez, eu vou estar falando sobre a prévia do próximo episódio. Então, se você não quiser spoiler sobre o próximo episódio, pode parar de assistir esse vídeo aqui, tudo bem? Então, já estão avisados, eu vou começar a falar da prévia agora. Então, o próximo episódio, pessoal, vai ser mais uma vez focado no Tai, ali junto com o Agumon. E o que está acontecendo aqui no meio daquela floresta, está aparecendo um monte de Digimons que aparentemente estão no meio de uma grande batalha. Então a gente vê um Tanque Dramon junto com vários Alomons, e eles estão vindo ali pra cima deles. A gente vê uns Budimons também, se eu não me engano é a primeira vez que o Budimon aparece numa temporada do anime, que é bem interessante também. A gente vê um Woodimon que tá ali lutando junto também. Então não dá pra entender bem o que tá acontecendo, mas é uma grande luta que tá acontecendo ali. A gente vê uns Mega Dramons também voando, atacando ali, vários inclusive, então são vários Digimons perfeitos ao mesmo tempo. Eu não acho que o Metal Greymon vai dar conta. Então eu vou falar pra vocês, o que eu acho que vai acontecer é que o Tai finalmente vai conseguir fazer com que o Metal Greymon evolua pra War Greymon. Eu acho que eles estão construindo esses episódios pra isso. Eles dividiram todos os Digi escolhidos para que cada um deles tivesse que lidar com uma situação muito complicada, e através dessa situação muito complicada, onde eles têm que lidar sozinhos, eles vão acabar tendo que evoluir para o nível Mega para que eles consigam superar, né? É o que eu acho que vai acontecer, em primeiro lugar ali pelo Tai, que vai ter que lutar contra um monte de Digimons de nível perfeito ao mesmo tempo, e o Metal Greymon, mesmo no Alterous Mode, não vai conseguir fazer nada, a não ser que ele evolua para o nível Mega de uma vez por todas, né? E aí que a prévia termina. Então a gente vai ter que esperar mesmo o episódio pra gente ver o que acontece. Então, de escolhidos, o episódio termina aí definitivamente. E esse episódio, ele teve alguns pontos onde a animação tava bem legal, dá pra você perceber isso, né? Melhor, bem melhor de certa forma do que no último episódio, com certeza. Porém, em alguns outros pontos a animação mais uma vez deu uma fraquejada, principalmente ali na luta contra o Volkdramon. É normal, mais uma vez, que coisas assim aconteçam. Todos esses episódios são, de certa forma, episódios de transição. Mesmo assim, eu achei esse episódio muito legal. Teve várias informações, vários Digimons interessantes que apareceram. Tudo bem? Então agora a gente espera para ver o que vai acontecer no futuro, quando eles vão finalmente evoluir para o nível Mega. Então vou esperar junto com vocês e vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam de mais esse episódio. Por favor, seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. Também, se possível, como eu sempre peço, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho. E se quiser dar ainda mais suporte para o canal, você pode estar se tornando membro, clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, dia escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Então fui, dia escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.